Olá, sou a doutora Débora Gagliato, oncologista clínica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu sou a doutora Daniela Assad, oncologista clínica do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. E hoje nós estamos aqui na cobertura de San Antônio, um congresso muito importante de câncer de mama, e nós vamos discutir os principais estudos que avaliaram o impacto de hormonioterapia estendida em pacientes com carcinoma de mama localizado, receptor hormonal positivo HER2 negativo. Então nós sabíamos que havia sempre o interesse em se avaliar hormonioterapia estendida nesse grupo de pacientes, em que recidivas tardias são um problema importante, mesmo para tumores localizados. Nós já tínhamos o resultado de alguns estudos importantes, como o MA17R, que havia mostrado uma redução no risco de recidiva do uso de hormonioterapia estendida com inibidor da aromatase em mulheres pós-menopausa. No entanto, os estudos subsequentes, o estudo NSABP-B42, o estudo DATA, o estudo IDEAL, o estudo ABCSG16, não foram estatisticamente significativos para mostrar um ganho de hormonioterapia estendida em mulheres na pós-menopausa, embora se houvesse uma sugestão de que alguns grupos de pacientes com doença mais avançada poderiam se beneficiar de hormonioterapia estendida. E nesse sentido a gente teve um importante estudo randomizado apresentado agora em San Antônio, né, Dani? Isso, e o que esse estudo ele trouxe uma informação nova é porque o que a gente tem, né? As pacientes que usam 5 anos de tamoxifeno e se tornam pós-menopausada, é inegável que elas têm um ganho da incorporação de inibidor de aromatase de uma forma de hormonioterapia estendida. E esse estudo, ele avaliou exclusivamente pacientes que já eram pós-menopausadas no diagnóstico e foi um estudo fase 3 de 2 braços. Um estudo usou inibidor de aromatase anastrozol e depois por 5 anos e parou, e o outro braço continuou usando essa hormonioterapia de anastrozol por mais 5 anos. Esse estudo, de uma forma diferente das publicações anteriores, mostrou que as pacientes que fizeram hormonioterapia estendida tiveram uma redução muito significativa na redução da recorrência, um ganho de até 50%, mas também às custas de redução da doença à distância, uma coisa que a gente não observou no MA17R nem no NSABP-B42. Então esse estudo ele trouxe então mais uma evidência de que talvez fazer hormonioterapia com inibidor de aromatase por até 10 anos nessa população recrutada no Japão, ela foi positiva, em que pese que a inclusão de pacientes ela foi uma coisa muito interessante. A gente sabe que a hormonioterapia ela tem uma influência da obesidade. E nessa população japonesa recrutada nos 2 braços, o IMC foi de 23, então nós estamos falando de pacientes que não têm sobrepeso e nem obesidade. A gente sabe que a eficácia da hormonioterapia, o tamoxifeno, ele não impacta em relação à obesidade ou não, mas com o inibidor de aromatase, sim, isso tem realmente uma eficácia. As pacientes que são obesas ou com sobrepeso, elas vão pior com o inibidor de aromatase. Nessas pacientes que não tinham sobrepeso nem obesidade, elas foram muito bem. Então, será que isso influenciou nesse resultado positivo? E também, né, Débora, a gente sabe que esse estudo não foi incluído na meta-análise de Oxford, que foi apresentada hoje. Sim, a gente teve a apresentação da meta-análise do EBCTCG, que é um grupo importante que faz meta-análises de dados individuais, e esse estudo ele avaliou em mais de 12 mil mulheres, então com dados individuais, o impacto de hormonioterapia estendida em mulheres com carcinoma de mama localizado. E o que esse estudo mostrou, então, essas mulheres elas tinham feito 5 anos de hormonioterapia, seja ela com tamoxifeno, ou com a combinação de tamoxifeno inibidor da aromatase, ou com inibidor da aromatase isolada, e avaliou o uso de a adjuvância estendida de 3 a 5 anos com inibidor da aromatase. E de forma geral, o que o estudo mostra é que o acréscimo, a extensão do uso de inibidor da aromatase acarretou uma redução pequena do risco de recidiva nessas pacientes, sem um ganho de recidiva à distância, sem um ganho de mortalidade de câncer de mama específica. Mas quando se avalia pacientes que só tinham usado tamoxifeno, nos primeiros anos esse ganho ele foi um pouco mais robusto. Além disso, quando se avalia pacientes de mais alto risco, esse ganho foi maior ainda. Então, se a gente avalia pacientes com comprometimento linfonodal,
com um comprometimento linfonodal mais robusto, de 4 ou mais linfonodos, esse ganho foi ainda maior, essa redução no risco de recidiva. E como é que a gente encaixa tudo isso na nossa prática clínica, Dani? A grande questão é como a gente seleciona quem é a paciente de alto risco que a gente deve insistir em manter um medicamento. A gente sabe que as pacientes que fazem hormonioterapia, elas não têm uma adesão de 100%. Nos maiores cortes, a gente vê que 30% não tem uma adesão realmente eficaz ao tratamento, e esse estudo, a meta-análise, mostrou que há um prejuízo de massa óssea de 25%. Então, a gente tem que ser efetivo no tratamento para uma paciente que precise, mas também nós não podemos prejudicar a sua qualidade de vida. Até o momento, a gente ainda, os estudos, a meta-análise, ela usa apenas fatores clínico-patológicos para indicar as pacientes de alto risco. Então, eu penso que uma paciente que tenha uma alta carga de linfonodos positivos, como foi na meta-análise, as pacientes acima de 4 linfonodos positivos foram as que tiveram maior ganho, né, um ganho de 7%. Né, de sobrevida. Então eu acho que essas pacientes são as que merecem que a gente discuta caso a caso, mostre que o benefício talvez possa ser pequeno, mas que se a paciente tiver uma boa tolerância ao tratamento, eu não vejo maiores problemas da gente indicar. Acho que consolida o que a gente já sabia. É muito importante, então, as pacientes serem informadas do risco de recidiva tardia, do ganho que o uso de hormonioterapia estendida pode acarretar. Em mulheres de muito baixo risco, esse ganho potencialmente ele é pequeno, então ele deve ser pesado com qualidade de vida, com tolerância ao tratamento, mas em mulheres de mais alto risco realmente é uma arma importante para que a gente previne essas recidivas tardias, que são recidivas que a gente teme na prática clínica. E é importante a gente lembrar que esse estudo ele avaliou, essa meta-análise foram mais de 11 estudos com mais de 20 mil pacientes avaliadas. Então é um estudo, uma evidência muito robusta, então a gente tem uma evidência de qualidade para poder discutir com as nossas pacientes. Acho que é isso. Obrigada pela atenção. Obrigada.